Olá pessoal de Trânsito Escola, mais uma aula aqui para vocês e vamos falar sobre direção defensiva, tipos de distância. Na tela de vocês estão vendo uma figura e texto. Vou ler para vocês. Mantendo a distância. Muitos acidentes são ocasionados por condutores que dirigem colados ao veículo da frente. Mantendo uma distância segura, frontal e lateral, você observará com mais atenção os sinais e as intenções dos outros condutores, podendo, assim, ao avistar algum perigo, tomar as decisões devidas com tempo hábil para evitar um acidente. Tipos de distância. A distância de percepção e reação é aquela que o veículo percorre desde o momento em que o condutor vê um obstáculo à sua frente até aquele que pisa no pedal de freio. A distância de frenagem é aquela que o veículo percorre desde o momento em que o condutor pisa no pedal de freio até a sua imobilização completa. A distância total de parada é aquela que o veículo percorre desde o momento em que o condutor vê um obstáculo até conseguir parar totalmente o veículo, ou seja, é igual à soma da distância de percepção com a distância de frenagem. A distância de segmento ou de segurança é aquela distância mínima que você deve manter entre o seu veículo e o que vai à sua frente. Para manter essa distância, siga a regra a seguir. Bom, li para vocês e vamos falar agora sobre distâncias. Antes disso, vou mostrar para vocês umas tabelas bem interessantes. Bom, gente, sobre percepção, sobre a distância e os fatores que vão influenciar, temos aqui, vocês estão vendo na tela, as informações: estímulos, atenção, percepção, avaliação, identificação, compreensão, previsão, decisão, julgamento e execução. O que representa isto tudo? Representa o que acontece dentro do seu cérebro. Incrível, né? O cérebro humano é uma máquina maravilhosa. Então representa aí tudo que está acontecendo no seu cérebro. Se eu pegar aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Pronto. Temos aqui este veículo e este veículo aqui. Para facilitar, vamos chamar aqui de 1. E este de 2. Não foi. Agora foi. Nós temos os veículos 1 e 2. Ok. Nós temos aqui uma distância entre os veículos. Eu posso chamar que é a distância de segmento, que é a distância em que o condutor da frente, em que o condutor de trás mantém em relação ao veículo da frente. Vamos dizer que este condutor, o condutor número 2, ele verifica que à frente tem um buraco. Bom, ao avistar este buraco, vai se produzir o quê? Um estímulo. Um estímulo. Só que esse estímulo, ele acontece quando o condutor está atento. Porque se ele não está atento, se ele está ao celular, se ele está
olhando para o lado, se ele está conversando com o passageiro de uma forma que não está ali plenamente atento aos acontecimentos na localidade, se ele está escutando uma música, está relembrando fatos passados, ou viajando, está aí no litoral, bebendo água de coco, então quer dizer, a percepção, ele não está atento. Logicamente, ele não vai ter o estímulo dos fatores que estão acontecendo aqui. Por sua vez, ele não vai perceber, que é através dos sentidos físicos. Se ele não está atento, ele não recebeu o estímulo, logicamente não tem percepção. Então, como é que ele não vai avaliar? Ele não vai identificar, ele não vai compreender, ele não vai prever, ele não tem nenhuma decisão, ele não vai ter julgamento e nenhuma execução. Olha só tudo aqui que acontece no momento que ele esteja atento e ele percebe um buraco. Ou então, o condutor 2 pisa no freio. E o condutor do veículo 1 está atento. Então ele recebeu um estímulo. Qual foi o estímulo? O condutor do veículo 2, ao pisar no pedal do freio, as luzes indicadoras de mudança de direção, vão ser acionadas. Quer dizer, vão estar acesas. Então, o condutor do veículo 1 vai ter o quê? Um estímulo visual. Mas para ele ter esse estímulo, ele deve estar atento. O condutor do veículo 1 deve estar atento ao estímulo. Da atenção, ele vai perceber através do quê? Do sentido físico, visão. Desse estímulo, ele vai ter uma avaliação, que é a memória, a vivência. Qual vai ser a avaliação? Bom, eu já sei que se as luzes aqui do freio estão acionadas, a velocidade do veículo vai ser diminuída. Da avaliação ele vai identificar, ele vai compreender e a previsão vai ser o quê? Bom, reduzindo a velocidade, eu, no caso, o condutor do veículo 1, também devo o quê? Reduzir a velocidade do veículo, ou até acionar o pedal do freio. Vai ser a decisão dele. Vai ser o julgamento dele. E depois a execução. Então vocês estão vendo que, apesar de parecer simples o ato de dirigir, há várias informações no seu cérebro. Por isso que sempre estar atento para perceber os estímulos na via. Redução de velocidade, aconteceu um acidente, tudo que os olhos vão captar. E a audição também, né? Um estímulo auditivo, pelo sentido físico, né? Houve um exemplo. Tem uma ambulância aqui. Vamos colocar aqui uma ambulância. Tem uma ambulância aqui. Os sinais estão acionados, luminoso e sonoro. O condutor do veículo 1 vai o quê? Receber um estímulo sonoro. Desse estímulo, e ele só vai perceber se ele estiver atento. E claro, e não tiver nada que faça não perceber o estímulo da sirene. Um exemplo, se os vidros estão fechados e o som muito alto, ele não vai perceber o estímulo
externamente. Porque o estímulo interno da música alta vai ser bem mais acentuado do que a sirene. Certo? Se ele estiver só dirigindo, aliás, se ele estiver dirigindo e só olhando para frente, ao dirigir mesmo em linha reta, o condutor deve o quê? Olhar o retrovisor interno e externos para ver o que está acontecendo atrás. Se ele, de vez em quando, ele olha o retrovisor interno e os externos e vê um veículo de emergência, ele já pode o quê? Ele já pode, através desse estímulo visual, ele já pode criar uma avaliação. Esta avaliação vai dizer o quê? Já dentro da memória, da vivência. Bom, é um veículo de emergência, principalmente se tiver um dia ensolarado, ele talvez não vê ali o giroflex, a luz. Então ele já vai fazer o quê? O condutor do veículo 1, já vou pegar e reduzir a velocidade para que o condutor do veículo de emergência possa ultrapassar. Ok? Bem interessante. Outra coisa também importante, gente, que é, a cada velocidade, o veículo percorre uma distância. Quer dizer, um veículo a 20 km por hora, a cada segundo, ele percorre 6 metros. Um veículo a 40 km por hora, a cada segundo, percorre 11 metros. Um veículo a 60 km por hora, a cada segundo, percorre 17 metros. Um veículo a 80 km por hora, percorre por segundo 22 metros. Um veículo a 100 km por hora, a cada segundo, percorre 28 metros. Um veículo a 110 km por hora, a cada segundo, percorre 31 metros. Então, vocês estão vendo que, quanto maior a velocidade do veículo, maior vai ser a distância que ele percorre. O tempo de reação normal de um ser humano, em boas condições, o que quer dizer boas condições? Não estando sob efeito de drogas lícitas ou ilícitas. Droga lícita, álcool. Existe a lei seca para proibir isso. Medicamentos que se compra na farmácia com atestado médico são drogas lícitas. As drogas ilícitas são aquelas proibidas. Exemplo, cocaína, LSD e assim vai por diante. Ou algum medicamento que foi proibido pela Anvisa. Foi proibido de ser comercializado no Brasil. Aí é uma droga ilícita. Então, tais drogas vão o quê? Alterar o estado de percepção. Agora, detalhe, pessoal. Essa distância de frenagem que vocês estão vendo aqui é quando é pista seca. O que quer dizer isso? Quando na pista de rolamento não tem o quê? Não tem óleo, não tem água. O efeito da aquaplanagem. O que quer dizer aquaplanagem? É quando há água na pista de rolamento. Esta água forma uma película entre o solo e os pneus, que vai diminuir o atrito. Logicamente, com a diminuição do atrito, a distância de frenagem ela vai aumentar. Ela vai aumentar. Aqui, metros por segundo, não. Não importa se seja pista seca, pista molhada, quer dizer, pista com água, óleo. Se é ou não
uma pista não asfaltada, quer dizer isso, pode ser barro, pode ser areia, tá? Então aqui a distância que percorre não vai ser alterada, porém vai ser alterada aqui a distância de frenagem, que vai aumentar quando pista com água, com óleo, a pista não pavimentada, no caso barro, areia, ou quando a pista é pavimentada, mas é aquela pista onde o condutor percebe que há várias fissuras na pista. Então a distância de frenagem sim vai ser alterada, assim como a distância de parada. Tá ok? Bom. Então vocês já aprenderam aqui os tipos de distância. Os tipos de distância e o que pode interferir nas distâncias, quer dizer, aumentar as distâncias. Quanto aos conceitos de tempo, tempo de reação é o tempo gasto desde que o perigo é visto até você tomar alguma providência. Tempo de frenagem é o tempo gasto entre o acionamento do freio até a parada. Tempo de parada é o tempo gasto desde que se percebe o perigo até a parada total do veículo. Agora, é interessante que a distância de parada ela pode aumentar. Como assim? Ele percebeu previamente. O veículo vai percorrer certa distância. Vamos colocar, gente. Veículo, um exemplo, a 60 km por hora. Condutor da frente, número 2, acionou o pedal do freio. As luzes que indicam o acionamento do pedal do freio, cor vermelha, vão estar acionadas. Ele recebeu um estímulo. O veículo vai percorrer 17 metros. Depois de processado a informação, ele vai colocar o pedal, aliás, o pé no pedal. Ok, aí vai percorrer o quê? 25 metros, porque ele está a 60. Ok. Daqui até aqui é a distância de parada. A distância de parada, que é o somatório. Ok. Só que, por mais que ele esteja em boa condição física e psíquica, vejam bem, a condição física também influencia na segurança do trânsito. Vamos dizer que ele não está sob efeito de álcool ou de nenhuma droga lícita ou ilícita. Ele percebeu previamente o estímulo aqui provocado, o acionamento das luzes, processou a informação. Só que ele está o quê? Ele está com, vamos dizer assim, uma tendinite no pé. Uma tendinite no pé. Ou torceu o tornozelo. Ele já vem sentindo uma dor local. O que vai acontecer? O estímulo dele, tirar o pé do acelerador e botar no freio, vai ser o quê? Diminuído. Porque, de uma forma inconsciente, ele vai ter um medo. Nossa, se eu tirar muito rápido, pisar muito rápido, eu posso sentir dor. Então o estímulo dele vai ser o quê? Vai ser tardio. Ele percebeu, ok. Ele percebeu. Só que o estímulo vai ser tardio. Se o estímulo vai ser tardio, essa distância de frenagem, porque a partir do momento que ele pisa no freio, vai ser o quê? Então o estímulo dele vai estar diminuído porque, de uma forma inconsciente, o medo de sentir alguma dor. Então vai demorar mais tempo dele
tirar o pé do acelerador e botar no freio. Logicamente, a distância de frenagem vai ser maior, porque ele demorou. Consequentemente, a distância de parada também vai ser o quê? Maior, não 42, né? Outro valor. Então vejam bem, gente, muito interessante. Não é só a condição emocional, psíquica, que vai dar segurança, mas também a condição física do condutor. Uma tendinite, uma bursite, condutor dirigir com o braço, com o antebraço engessado, isso vai cansar, porque o peso ali do gesso vai forçar a musculatura, principalmente o quê? Do ombro. Do braço, o bíceps. Este estímulo vai fazer o quê? Com que haja uma saturação muscular e vai ter o quê? Uma reação tardia. Um exemplo, tirar a mão do volante e colocar no câmbio da marcha do veículo. A distância de frenagem também pode aumentar se condições do veículo, pneus carecas. Por mais que ele esteja em boa condição, quer dizer, por mais que ele esteja bem emocionalmente, psicamente e organicamente, caso fisicamente, ele percebeu, ele tomou uma atitude ali rápida. Porém, se um pneu está careca, a distância de frenagem vai aumentar também. Se a distância de frenagem vai aumentar, ele vai o quê? Colidir com o veículo da frente, o veículo 2. Outra, os pneus estão ótimos dentro de 1,6 milímetro. Quando os sulcos do pneu estão abaixo de 1,6 milímetro, ele já é considerado o quê? Careca. Falando assim, careca. Não. Tem que estar abaixo. Existe ali no pneu, por isso que é importante você ter o seu manual veicular, não jogue fora. Tem gente que compra o carro e nem lê o manual. Leia o manual que tem todas as informações. Tem demonstrando ali como é que você vai reconhecer, que fique aí até um trabalho de casa para vocês. Vocês vão procurar o manual, mesmo que você não dirija. Você ainda está frequentando a autoescola. Pega o manual veicular do seu pai, um exemplo, da sua mãe, ou de um tio, um amigo. Posso ver rapidinho? Ali tem informação demonstrando como é que se identifica um pneu careca. Já pensou você ter que pegar algum instrumento e medir ali a altura do sulco? Do sulco ali? Desculpe. Não, né? Tem ali, tem como ali especificando como é que você vai reconhecer. Tá? Que fica uma lição de casa para vocês. Então vejam bem. Se o sistema de freio não está funcionando adequadamente, a distância de frenagem também vai aumentar. Logicamente, a distância de parada também vai aumentar, né? Aqui é a distância de frenagem. Ela vai aumentar. Então, é uma série de circunstâncias que vai fazer com que a distância de parada aumente. As condições do condutor, as condições do veículo e as condições da pista de rolamento e ambientais. Como assim ambientais? Se estiver chovendo, um exemplo. Tendo neblina, a percepção do condutor vai estar comprometida. Porque tendo neblina, vai o quê?
esse estímulo visual aqui, o acionamento das luzes traseiras, cor vermelha, tá, do freio, vai demorar a ser percebido pelo condutor por causa da neblina. Outra, pode ser culpa da frente. Quando tu acionou o pedal do freio, porém as luzes do freio não estão funcionando. A percepção dele vai estar comprometida, porque ele só vai perceber quando ele já estiver o quê? Se aproximando deste condutor da frente. Por isso que deve dar manutenção veicular. Então, para encerrar esta aula, não é somente o que? Manter a distância de segmento. Eu estou mantendo uma distância boa, mas pode gerar um acidente. Mesmo que você mantenha uma distância de segmento segura. Se o condutor está sob efeito do álcool ou de qualquer outra droga ilícita, se ele tem algum problema físico ali, se ele está com uma tendinite, uma bursite, se ele está com uma dor local, ou dor de cabeça também vai o quê? Vai atrapalhar na percepção do estímulo. Se ele estiver distraído ouvindo uma música, toda a sua atenção está voltada ao estímulo da música e não aos acontecimentos na via. Se condição do veículo, pneu careca ou os pneus carecas, se o sistema de freio não está funcionando adequadamente, se a calibragem dos pneus também isso influencia na distância o quê? Na distância de frenagem e, consequentemente, distância de parada. Se a calibragem dos pneus, qual é a calibragem, qual é a quantidade de ar que se deve se colocar em cada pneu? Manual do proprietário veicular, gente. Porque cada veículo tem uma especificação. Cada pneu. Porque quando o veículo é produzido, a equipe de engenharia ali vai o quê? Testar aquele pneu. Bom, será que as características deste pneu vai dar estabilidade? Por quê? A estrutura veicular pode dar uma boa estabilidade, mas se colocar um pneu não adequado, a estabilidade vai estar o quê? Comprometida do veículo. Alteração também na suspensão. Por isso que tem que ter avaliação técnica. Não pode chegar e dizer assim, olha, troca aí, serra a mola. Não é. Tem que atender às especificações técnicas. E para isso, manual veicular. Se continuar a dúvida, entre em contato com o fabricante, que passa um e-mail, tem ali no manual, passa um e-mail, olha, eu estou querendo fazer isso no veículo, será que é possível? Bom, gente, um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado desta aula. Direção defensiva. Dirigir, para alguns é prazer. Para outros é uma obrigação. Tanto para aquele que sente prazer em dirigir, quanto aquele que não acha que é um prazer, mas porque é obrigado, é um profissional do trânsito, ambos devem ter a seguinte mentalidade: dirigir não é lazer. Lazer é quando você está sentado com amigos conversando e despreocupado. Quando você vai no parque de diversões, você não vai o quê? Se importar
com a manutenção do veículo, se está funcionando. Até dirigindo aqueles carros bate-bate, você tem uma segurança ali. Você botou o cinto, tem uma proteção ali. Ok. Bem diferente o quê? De conduzir um veículo quando está numa via pública. Um abraço para todos. Outra pode ser culpa da frente. Quando